Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor. João 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Irmãos amados, eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre a oração mais importante da história. A Bíblia registra muitas orações importantes, orações dos patriarcas, orações dos profetas, orações dos apóstolos, mas esta aqui é a mais importante oração, porque esta é a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Esta é a oração da segunda pessoa da Trindade para a primeira pessoa da Trindade. E talvez não há nada mais sublime na vida do que ouvir, do que compreender este momento sublime de Jesus Cristo conversando com o Pai, antes de partir para a cruz.
A circunstância que Cristo fez esta oração está registrado com muita clareza. Se você ler o capítulo 16 de João, ele tinha acabado de falar para os seus discípulos sobre o Pai, e agora ele está falando para o Pai acerca dos seus discípulos. Na vida e no ministério de Jesus Cristo, pregação e oração sempre caminharam juntas. Aqueles que falam aos homens sobre Deus, devem falar para Deus sobre os homens. Aqueles que pregam aos homens, precisam também falar para Deus acerca desses mesmos homens, porque pregação e oração caminham sempre juntas. Se você percebeu, Jesus nesta oração divide-a em 3 aspectos bem distintos. Nos versos 1 a 5, ele ora por si mesmo. Nos versos 6 a 19, ele ora pelos seus discípulos imediatos, aqueles que estão com ele no cenáculo. Mas nos versos 20 a 26, ele ora por aqueles discípulos que ainda haveriam de crer nele, segundo as Escrituras. Portanto, ele ora por você e por mim. Nós estávamos contemplados nesta oração do Senhor Jesus Cristo. Se você notar o contexto imediato, Jesus já havia ali no cenáculo lavado os pés dos seus discípulos. Jesus já havia alertado Pedro de que ele o negaria naquela mesma noite. Jesus já havia desmascarado Judas Iscariotes. Jesus já havia falado para eles acerca do céu, da casa do Pai, da sua segunda vinda e da promessa do derramamento do Espírito Santo. Ali Jesus já havia instituído a ceia. Ali Jesus já estava mergulhando na sombra da cruz, quando ele faz esta oração ao Pai, esta oração intercessória. Vale destacar que em momento tão agônico para Jesus, onde ele haveria de mergulhar sua alma na mais profunda angústia, que ele denomina de angústia de morte, onde o cálice da ira de Deus estava diante dele, ele não faz nenhum pedido nessa oração de qualquer livramento da dor, de qualquer livramento do sofrimento. Ele não pede nenhuma benesse material, temporal. O seu pedido é especificamente sobre bênçãos espirituais. Nesta oração de Jesus, ele se concentra em 4 assuntos: salvação, segurança, santidade e unidade. E eu gostaria então de tratar daquilo que estava no coração de Jesus, quando ele conversa com o Pai a nosso respeito. Primeiramente, vamos ver a primeira ênfase da oração, que é sobre salvação. E quando eu penso em salvação, e está nos versos 1 a 5, ele começa essa oração falando do instrumento da salvação, que é a cruz. Vejam vocês no verso 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Todos vocês sabem que a vida de Jesus se desenvolveu dentro de uma agenda estabelecida na eternidade, definida no céu, e ele vem à terra para cumprir rigorosamente esse cronograma. Quando solicitaram dele um milagre em Caná da Galileia, ele disse: não é chegada a minha hora. Quando foram prendê-lo, não puderam, porque não era ainda chegada a hora. Esta hora na agenda de Jesus tinha o seu ápice, tinha o seu cumprimento pleno na cruz do Calvário. Essa era a grande hora. Esse era o grande cronômetro de Deus estabelecido lá na eternidade. A grande hora era a hora em que ele daria a sua vida pela sua igreja, a hora em que o seu sangue seria vertido naquela cruz, a hora em que a paz e a justiça se beijariam no topo daquele lenho maldito, naquele tosco monte.
Então, ele está falando que esta hora havia chegado, porque na cruz o plano de Deus se cumpriu. Na cruz o projeto redentor de Deus se estabeleceu. Na cruz a vitória de Deus sobre o diabo ficou extremamente eloquente, porque foi lá que ele esmagou a cabeça da serpente. Mas se você perceber, Jesus está dizendo que a cruz haveria de ser o momento do Pai ser glorificado. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Entendamos isso, irmãos. Jesus glorificou o Pai de muitas formas, pela sua obediência, pelos seus ensinos, pelos seus portentosos milagres, mas em nenhum lugar, em nenhum palco, o Pai foi mais glorificado no Filho, do que quando o Filho estava vertendo o seu sangue naquela cruz. Aquela cruz foi o cenário mais eloquente do amor de Deus. Não há forma de Deus provar que Ele ama você com mais intensidade do que na cruz. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não espere de Deus evidência maior de amor do que foi a cruz do Calvário. Ali o amor de Deus alcançou o zênite, as alturas mais excelsas. Mas também a cruz não foi apenas o palco do amor de Deus, a cruz foi o palco máximo da justiça de Deus. Porque Deus puniu o seu, o meu, o nosso pecado em seu Filho naquela cruz. E quando Deus estava punindo o nosso pecado no seu Filho, golpeando-o e agradando moê-lo naquela cruz, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação eterna, nesse momento o Pai estava demonstrando a sua máxima justiça, ao mesmo tempo que revelando o seu máximo amor. Pois bem, amados, agora, notemos em segundo lugar a essência dessa salvação, versos 2 e 3, e a primeira coisa, no verso 2, Jesus recebe a autoridade do Pai para conferir a vida eterna. Veja comigo, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Entendamos isso, irmãos. Não há nenhum outro ser que recebeu de Deus Pai autoridade no mundo para dar vida eterna, exceto Jesus Cristo. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem a igreja, nem qualquer denominação religiosa, nem qualquer concílio eclesiástico, nem qualquer encíclica papal, nem qualquer movimento humano tem capacidade, tem competência, tem autoridade para dar ao homem a vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Só Ele pode salvar, só Ele é a porta do céu, só Ele é o caminho para Deus, só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque Ele recebeu do Pai essa autoridade para dar a vida eterna. Mas o que é vida eterna? E a resposta está no versículo 3, confira comigo. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então vamos entender algo tão importante aqui. Algumas pessoas pensam que vida eterna, irmãos, é uma quantidade de tempo que não pode ter fim. E aí, quando algumas pessoas projetam isso, que vida eterna é apenas uma vida que nunca acaba, elas podem entrar até em desespero. Há poucos dias, um adolescente se aproximou de mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não, eu tomei um susto. Disse, mas como assim? Me explica isso melhor. Ah, mas não quero mesmo. Eu falei, mas explica para mim, por favor.
porque a ideia de céu que eu tenho é que eu vou ficar sentada numa nuvem branca, tocando harpa, cantando. Eu não aguento essa vida inteira, não. Eu quero coisa nova para a minha vida. Tem muitas pessoas que pensam que o céu vai ser chato, monótono. E eu preciso dizer para você que vida eterna é um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, onde você vai amá-lo, onde você vai fruí-lo, onde você vai glorificá-lo, onde você vai exaltá-lo, onde você vai servi-lo, e esse Deus é inesgotável em seu ser, e você vai conhecê-lo, e jamais haverá um tempo na eternidade onde você possa dizer, já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, agora eu preciso botar minha vida no piloto automático. Jamais isso vai acontecer. O céu é dinâmico. Então eu quero dizer uma coisa a você hoje, sabe o que você vai fazer no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá? Você vai conhecer a Deus. Sabe o que você vai continuar fazendo depois que você tiver 1 bilhão de anos lá no céu? Você vai continuar conhecendo a Deus. Esse conhecimento é a própria essência da vida eterna. Essa intimidade com Deus é a própria beleza, encanto e realidade da própria vida eterna. Então, notem comigo, em terceiro lugar, a consumação dessa salvação no versículo de número 4. Ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Preste atenção na palavra consumando, porque esta foi a sexta e penúltima palavra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele dá um brado, e diz: está consumado. E essa palavra na língua grega é a palavra tetelestai, está pago, está consumado, está concluído, não tem mais nada por fazer. E essa palavra grega tetelestai, que é a mesma palavra consumado no grego, ela tem 3 significados. Primeiro, essa palavra era usada naquela época, quando um filho recebia uma incumbência de seu pai para fazer algum trabalho específico, e terminado esse trabalho, o filho chegava para o pai e dizia assim: papai, tetelestai, papai, eu concluí a obra que tu me confiaste para fazer. Quando Jesus está morrendo na cruz, ele está dizendo: papai, eu terminei a obra que tu me confiaste para fazer, morrer por amor daqueles que tu me deste, está concluída essa obra. Mas essa palavra tetelestai era usada num segundo sentido. Quando alguém ia pagar uma promissória num banco, quitando aquela dívida, ao pagar e saldar completamente a dívida, recebia então a promissória com um carimbo: tetelestai, está pago, está quites, não se deve mais nada. Eu quero dizer para você que crê no Senhor Jesus Cristo, que se você realmente crê nele, então a sua dívida foi quitada na cruz do Calvário. Então você está quites com a lei de Deus, então você está quites com a justiça de Deus, então já nenhuma condenação pesa mais sobre a sua vida. Tetelestai. Mas essa palavra tetelestai tinha um terceiro significado no grego. Essa palavra era usada quando você comprava um bem imóvel, uma casa, uma propriedade, e ao receber a escritura registrada, porque você já saldou todos os compromissos financeiros, essa escritura recebia um carimbo: tetelestai, agora é seu de direito e de posse. Eu quero dizer para você que quando você creu no Senhor Jesus Cristo, é como se Deus estivesse dando para você uma escritura do céu, registrada, dizendo: pertence a você, de direito e de posse, toma posse da vida eterna. A obra de Cristo foi concluída na cruz, e é isso que Jesus Cristo está dizendo para nós no versículo 4. Mas notem comigo o versículo 5, que trata da recompensa da salvação. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Prestem atenção, irmãos.
A Bíblia não detalha como é que era esta glória que o Filho tinha com o Pai antes que o mundo fosse criado. Agora imagine que Deus criou todas as coisas e o centro do céu é Jesus. Os anjos adoram a Jesus, eles servem a Jesus. Tudo aquilo que jamais olho viu, ouvido ouviu, todas as riquezas e belezas inefáveis, indescritíveis, toda a bem-aventurança, toda a glória do céu, que Ele deixou para vir aqui se encarnar, pisar o nosso chão, vestir a nossa pele, beber a nossa água, comer o nosso pão, chorar a nossa lágrima, sentir a nossa dor e carregar sobre o seu corpo o nosso madeiro, Ele está tomando de volta. E agora diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Ele que pagou o preço pela nossa redenção, agora recebe a recompensa. É o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele assumiu a forma de servo, Ele se humilhou até a morte, morte e cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está sendo exaltado, essa é a recompensa. Mas preste bem atenção comigo, por favor, no versículo 24. Você pode ler o verso 24 comigo? Vamos juntos? Você que tem versão atualizada, vamos lá? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Preste atenção nisso. Você que vai para o céu, e se você creu em Jesus, você está embarcando para lá, passaporte garantido, entrada garantida, posse garantida. Você vai contemplar toda a glória que o Pai conferiu ao seu Filho. Você não só vai ver, você vai usufruir. Nada que possa se referir neste mundo como belo e encantador pode ser comparado com aquilo que Deus preparou para você. E você vai ver isso, e você vai experimentar isso, e você vai usufruir isso para sempre e sempre e sempre. Esta é a salvação que Jesus está orando aqui por ela. Mas em segundo lugar, irmãos, essa oração trata de segurança, nos versos 6 a 14, porque você pode fazer uma pergunta: bom, ok, ele me salvou, mas quão segura é essa salvação? Será que eu posso ter certeza dessa salvação? Será que eu posso me apropriar dela? Irmãos amados, há muitos irmãos em Cristo, que embora salvos, por desconhecerem esta gloriosa verdade, vivem perturbadas, porque acham que elas podem perder essa salvação, e aí elas pensam: estou salvo de manhã, estou perdido de noite, estou indo para o céu de manhã, meu pai, estou indo para o inferno de noite, sou filho de Deus hoje, amanhã eu já não mais sou filho de Deus. E muitos crentes vivem nessa gangorra espiritual, nesses altos e baixos, porque a grande pergunta que Jesus trata nesse texto é: será que você pode ter certeza, garantia, segurança dessa salvação? Vamos ver a resposta. Primeiro, a nossa segurança está fundamentada na eleição do Pai. Então confira comigo, olha aí por gentileza, versículo 2, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha o verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olha comigo o verso 9, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha o versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Olha o versículo
De número 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Preste atenção nisso. Você que creu no Senhor Jesus Cristo é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Deus conheceu você, amou você e escolheu você mesmo antes da fundação do mundo. Ele escolheu você livremente. Não porque Ele previu que você ia crer em Jesus e então Ele escolheu você, não. Você creu no Senhor Jesus porque Ele escolheu você. Ele não escolheu você porque Ele previu que você ia ser santo, não. Ele escolheu você para você ser santo e irrepreensível. Ele não escolheu você porque Ele previu que você praticaria boas obras, não. Ele escolheu você para as boas obras. Ele escolheu você não porque você tinha méritos, você nem existia ainda. Então a escolha divina é a garantia de que eu estou salvo, porque esse decreto foi feito antes que o mundo fosse criado, antes dos tempos eternos. O Senhor Jesus Cristo deixou isso claro, lá em João 6, 37 a 40. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Paulo diz: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Então entenda uma coisa, amado, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós quem passamos a amar a Deus primeiro, Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Aliás, nós não poderíamos jamais escolher a Deus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou, Ele nos escolheu e Ele nos deu de presente para o seu Filho, e o seu Filho verteu o seu sangue para nos resgatar da morte e do inferno. Você pode ter segurança. Segundo lugar, como é que você pode ter certeza dessa salvação? Segurança dessa salvação? Primeiro, por causa da eleição divina. Segundo, por causa do cuidado de Cristo. Olha comigo o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então preste atenção nisso. O Pai deu você ao Filho. O Filho promete uma coisa: eu guardei todos, nenhum se perdeu. Jesus não vai permitir que nenhum daqueles que o Pai deu a Ele, por quem Ele morreu, se perca. Foi Ele quem prometeu isso. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Lá nas décadas de 70, 80, nós cantamos uma música assim: segura na mão de Deus e vai. Tem um problema teológico aí, porque se eu segurar na mão de Deus, eu sou tão fraquinho, que eu tenho o risco de largar a mão e cair. Sabe o que a Bíblia diz? Não sou eu que seguro na mão dele, é Ele que segura na minha mão. Ele segura na minha mão. E quando Ele segura na minha mão, não tem como eu cair. Dos braços de Jesus ninguém arranca você. Você tem uma segurança eterna. A sua segurança não está fundamentada em quem você é e no que você faz. A sua segurança está fundamentada em quem Ele é e no que Ele fez por você. Ele é quem guarda você.
É por isso que Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos plena segurança e plena garantia. Mas em terceiro lugar, a sua salvação pode ter segurança sim, você não precisa ficar com medo. Meu Deus, será que eu estou salvo? Será que eu posso me perder? Será que eu vou me desviar e ir para o inferno? Se você creu em Jesus, você está salvo, seguro, por uma terceira razão. A nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo. Veja comigo, por favor, versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha o verso 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora olha comigo o verso 15: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Agora olha o verso 20: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Vamos entender aqui algo glorioso, irmãos. Sua salvação está segura porque o Pai o escolheu. Sua salvação está segura porque o Cristo o guarda. E terceira, sua salvação está garantida porque Jesus Cristo é o seu intercessor. Quando ele termina o seu ministério aqui no mundo e volta para o céu, ele lá no céu está exercendo o ministério de sumo sacerdote. Quando você grita por socorro, ele vem ao seu encontro e cerca você com o seu cuidado. Quando o inimigo acusa você diante do tribunal de Deus, ele se levanta como advogado justo, e não há a mínima chance do inimigo condenar você ou culpar você, porque está escrito assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Vamos entender isso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Bom, é uma linguagem jurídica. Você e eu estamos acompanhando muito de perto toda a situação de problemas jurídicos no Brasil, mormente depois da Lava Jato. E você vê uma pessoa às vezes que é condenada na primeira instância, mas é absolvida na segunda instância. Ou ela é inocentada na primeira instância e se apela para a segunda, e a pessoa é condenada na segunda instância ou na terceira instância até a quarta instância. Quando Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Está dizendo o seguinte: a sua justificação aconteceu no Supremo Tribunal Federal do céu. Não há instância superior para se apelar, para mudar esse julgamento. O seu julgamento, no sentido de que você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus, não pesa a condenação sobre você, foi feita na última instância do tribunal celestial, no supremo pretório divino. Não há chance de você ser condenado, porque Deus, o supremo juiz, declarou você já sem culpa, e por uma base legal, um outro alguém morreu no seu lugar, pagou a sua dívida, levou sobre si o seu pecado e recebeu no seu corpo a punição que você devia receber. Se Jesus recebeu a punição por você, você está quis com a lei de Deus, quis com a justiça de Deus, não pesa mais condenação sobre a sua vida. Sua salvação está assegurada. Mas veja você, que Jesus agora está intercedendo também por situações da nossa jornada aqui. E por que ele intercede? Confira comigo o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. A palavra mal aqui deveria ser melhor traduzida maligno. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pai, eu não peço que tu tires os meus do mundo, porque essa ideia que prevaleceu na Idade Média, de que esse mundo está muito contaminado, então eu não posso ser santo vivendo aqui, vou para um mosteiro, vou me isolar.
O grande problema é que quando uma pessoa se isola do mundo, ela leva o seu problema junto com ela, porque o problema não está fora, o problema está no coração. Mas mais, Jesus está dizendo o seguinte: livra-os do mal, livra-os do maligno. Sabe o que significa isso? Significa que aquele que nos salvou é o único capaz de nos sustentar dos ataques, das sutilezas, das armadilhas, dos laços do diabo, porque ele vive 24 horas por dia ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos devorar, tentando nos levar para uma região perigosa, para uma zona escorregadia, para um momento de fraqueza ou de uma autoconfiança. E o Jesus Cristo está orando: Pai, guarda-os do maligno, proteja-os do maligno, proteja-os do maligno. E você precisa entender uma coisa: é o Pai que protege você, é o Deus Todo-Poderoso que segura a sua mão, é Ele quem livra você, a sua alma da morte, seus olhos das lágrimas e seus pés da queda. Mas mais uma coisa, irmãos, agora vamos ver comigo o terceiro ponto dessa mensagem, que é santidade. Bom, então vamos entender o raciocínio. Está falando de salvação, e a salvação é segura, e você pode ter segurança dela. Mas enquanto você caminha aqui, como é que você deve caminhar como um salvo? Como é que você prova que você é uma pessoa salva? Só basta bater no peito: eu estou salvo, está resolvido o assunto? Ah, eu sou membro da igreja presbiteriana de Vila Operária, então estou salvo. É isso? Ah, eu tenho minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia. É isso? Qual é a evidência que você é uma pessoa salva? Que provas você pode dar que você é uma pessoa salva? Então vamos ver isso, irmãos. Vamos ver isso. Entendamos uma coisa: a nossa entrada no céu é exclusivamente pela graça e não pelas obras. Mas o céu em si mesmo não seria céu para nós sem um caráter santo. Prestem bem atenção no que vou lhes dizer. Uma pessoa que não ama a santidade não vai ter clima no céu. Vai ser um peixe fora d'água lá. Há muitas pessoas, irmãos, que pensam que a morte é um condão mágico que muda as pessoas. Morre o pior cidadão, todo mundo elogia o cara. Morreu, só elogio. Mas um ímpio que morre ímpio não ressuscita pio. Morreu pagão, não ressuscita um cristão. Morreu um perverso, não ressuscita um santo. Então, se você é uma pessoa salva, isso precisa ser demonstrado. E de que maneira? De que maneira nós somos santificados? Primeiro, nós somos santificados pela palavra. Vamos lá no versículo 17 comigo? 17 e 17, está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vamos entender, irmãos, algo sublime aqui. Você quer ser santo, irmão? Você tem que ler Bíblia. Eu não sei quanto a vocês, eu penso, estou convencido disso, que nós vivemos na geração mais empolgante da história. Eu sou animadíssimo com a nossa geração. Irmãos, nenhuma geração viu o que nós estamos vendo. Nós dobramos um milênio, nós dobramos um século, e nós somos a única geração da história da humanidade que tem conhecimento e experiência da comunicação sem fronteiras. Que coisa fantástica! Quando eu fiz seminário, nos idos de 78 e 81, meu livro texto de teologia não tinha em língua portuguesa. Hoje, as melhores e maiores obras de teologia, todas da história da igreja, já estão em português. Hoje você vai numa livraria, tem Bíblia para criança, tem Bíblia para junior, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para jovem, tem Bíblia para casal, tem livro para velho, tem Bíblia para casado, tem livro para descasado, tem livro para empresário, tem livro para empregado, tem livro para desempregado, tem Bíblia para qualquer jeito que você quiser. Mas você chega na igreja e diz assim: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Miqueias, e o povo começa a ler lá em Gênesis, para ver onde estão Miqueias, não sabe onde estão Miqueias.
Nós somos uma geração Coca-Cola, shopping center e a geração analfabeta da Bíblia. E se você quer ser santo, você precisa mergulhar na Bíblia. Santifica-os na palavra ou na verdade, a tua palavra é a verdade. Segundo lugar, irmãos, como é que você pode ser santo? Você pode ser santo na medida em que você compreende de maneira sensata o seu relacionamento com o mundo. Mas vamos entender o que é mundo, porque muita gente pensa que mundo é não cortar o cabelo, é não usar batom, mulher não usar brinco, usar adereços, não ir na praia, não jogar futebol, não assistir um jogo de futebol. Tem muita gente que pensa que mundo é isso. Mundo, irmãos, não é físico, mundo não é tangível, mundo é um sistema, mundo é uma cosmovisão, mundo é um conjunto de valores contrário aos princípios absolutos da palavra de Deus. Você liga a sua televisão e você vai ver lá um filme, uma telenovela, ou uma reportagem, ou isso, ou aquilo outro, você vai perceber que muitas vezes aquilo vem num viés contrário aos parâmetros e aos princípios de Deus. Isso é mundo. Como é que você vive com isso? Então preste atenção. Primeiro, versículo de número 16, confira comigo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Bom, é chocante eu afirmar isso para você, mas você não é do mundo. E eu não estou dizendo que você é um ET. Deixa eu brincar um pouco para descontrair. Eu fui criado na região rural, na minha infância e começo de adolescência. Quando eu falo rural de verdade, sem luz elétrica, com lamparina de querosene. Até os meus 14 anos, eu tinha muito medo de defunto, de gente morta, de gente viva, nenhum medo. Meu pai era um exímio contador de histórias, mas a maioria delas macabras. Defunto que levantou do caixão, e vocês não imaginam o desespero que era fazer uma viagem sozinho de noite. Virava uma folha de bananeira, você achava que era um defunto que estava vivendo no caixão. Era um troço horrível. Eu morava do lado de um cemitério, minha família mora até hoje. Agora imagine comigo, eu saindo sozinho de casa, ao retornar ter que passar em frente ao cemitério, era um desespero. E um determinado dia, à noite muito escura, eu voltando, coração acelerado de medo, quando eu olho uma senhora caminhando, e eu me aproximei, apertei o passo, falei, pelo menos vou ter companhia para passar em frente. Eu chego em frente, a mulher começa a bater papo, ela fala, meu filho, quando eu era deste mundo, falei, pronto, eu estou falando de um fantasma, um desespero total. É claro que Jesus não está dizendo que você é um fantasma. Você não é desse mundo, significa o seguinte, você está aqui, mas os valores que regem a sua vida são outros valores. Os princípios que governam sua vida, seu casamento, sua família, seus negócios, seus lucros, seus gastos, seu lazer, sua mente, seu coração, suas emoções, suas palavras, suas reações, são outros princípios. Você não é deste mundo. Segundo, olha comigo o versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Preste atenção nisso. O mundo odiou ontem, o mundo odeia hoje e o mundo vai odiar amanhã. A igreja e o mundo nunca vão ser bons parceiros. Eu não estou falando que você não vai ser bom parceiro do seu vizinho, dos seus amigos. Eu estou falando que entre você e esse sistema de valores vai existir um conflito permanente. E se a igreja não está sendo perseguida pelo mundo, não é porque o mundo amansou, é porque a igreja se acovardou. Perguntaram para Francisco Leonardo, eminente professor do Seminário do Norte, reverendo Francisco, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu, não.
Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. A amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Terceiro, olha comigo, o versículo de número 11, estamos no mundo, mas nós somos guardados do mundo. Versos 11 a 15, ele está exatamente tratando dessa questão de você estar no mundo, mas ser guardado do mundo, estar no mundo, mas ser protegido do mundo, de você conseguir ligar a sua televisão e assistir um jornal, mas não permitir que aqueles valores subliminares, ou que estão por trás dos bastidores, mexam com o seu coração, determine a sua mente. Você está hoje em qualquer frente da vida, seja no comércio, seja na indústria, seja no campo, seja na academia, seja onde for, você está lidando com esses valores, mas você está permanecendo firme pelos valores do céu, pelo diapasão do céu. Você é guardado do mundo. Mas notem mais, agora confira comigo o versículo 18, esse 18 é magnífico. Você pode ler o 18 comigo? Vamos juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então preste atenção que tem uma missão e tem uma estratégia. A missão é, Jesus nos envia de volta ao mundo. Mas qual a estratégia? Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. Então preste atenção. Você é crente? Ok. Você não pode viver num gueto. Você não pode viver separado, isolado. Você precisa ter amigos. Você precisa se relacionar com pessoas. Você não pode se fechar dentro de 4 paredes. É lá fora que você vai viver a sua vida cristã, convivendo com as pessoas, relacionando-se com as pessoas, influenciando pessoas. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é um luzeiro a brilhar. É lá que você vai marcar a sua influência, nos seus relacionamentos, nos seus contatos, sendo uma bênção, sendo um bom vizinho, sendo um bom marido, sendo uma boa mulher, sendo uma boa esposa, sendo um bom filho, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom empregado, sendo um bom patrão, sendo um bom comerciante, sendo um bom amigo. E enquanto você se relaciona, você é luzeiro de Deus a brilhar onde você está. Mas vamos fechar, vamos concluir, irmãos, com o último assunto. Falamos de salvação, falamos de segurança, falamos de santidade. Último ponto, unidade. A pergunta agora é, bom, se Deus nos salvou, e se nós temos segurança dessa salvação, e se nós devemos viver em santidade, como é que eu me relaciono com os outros irmãos que são crentes como eu? Então vamos olhar isso. Unidade. Versos 21 a 26. Primeiramente, o que não é unidade? Tem muita gente que pensa que unidade é, vamos tirar as placas das igrejas. Tem placa demais, tem igreja demais, tem denominação demais, isso está complicando demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo numa placa só. Não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando de uma unidade organizacional. Segundo, Jesus não está falando aqui de ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo significa, não vamos falar de doutrina, doutrina divide, vamos falar de amor, não importa o que você creia, vamos estar juntos. Não, a Bíblia proíbe isso. Não tem unidade fora da verdade. Bom, então o que é esta unidade? Amados irmãos, vamos ver. Unidade significa o seguinte, se você está em Cristo, não importa a igreja que você frequenta, você é meu irmão. Agora convenhamos, é muito triste, quando hoje ainda se percebe muitos segmentos religiosos, batendo cabeça, brigando uns com os outros, ferindo uns aos outros, numa briga doméstica, onde as próprias ovelhas estão se ferindo, tirando
aquilo que nós chamamos da unidade. Nós não criamos a unidade já existe, nós preservamos a unidade no vínculo do Espírito. Mas por que nós devemos buscar a unidade da igreja? Primeiro, porque Jesus pediu isso ao Pai. Olha comigo o versículo 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, e tu em mim, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, se Jesus pediu ao Pai que você e eu sejamos um, eu não posso laborar contra esse projeto de Jesus, contra a vontade de Jesus. É hora da igreja parar de brigar uns com os outros, por diferenças secundárias, e entender que o que nos une é o sangue do Cordeiro. Só existe uma igreja, irmãos, só existe uma noiva, só existe um rebanho, só existe um corpo de Cristo. E essa igreja não é a presbiteriana, não é a batista, não é a metodista, não é a wesleyana, não é a assembleiana, não é a católica, não é nenhuma denominação. Certa feita, John Wesley, o grande avivalista do século XVIII, teve um sonho. E ele sonhou que ele foi ao inferno. E aí ele perguntou assim: tem metodista aí no inferno? Respondeu: está cheio. E presbiteriano tem? Falei: tem muito. Tem católico? Tem demais. Ele ficou escandalizado. Aí no sonho dele foi para o céu. Perguntou lá assim: tem metodista aí no céu? Tem não. E presbiteriano? Tem também não. Tem católico? Também tem não. Falou: mas quem tem aí então? Apenas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Esta é a igreja, irmãos. Nós estamos separados em placas, e não estou dizendo que nós vamos jogar as placas fora. Nós amamos a nossa igreja, nós amamos a nossa denominação, e nós defendemos a nossa denominação, cada um de nós aqui, mas o que nos une é o sangue do Cordeiro. Se estamos em Cristo, somos um. Segundo lugar, irmãos, por que nós devemos buscar a unidade? Por causa da nossa origem espiritual. Olha aí comigo o verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Agora preste atenção: se eu sou filho do Pai, se eu fui remido pelo Filho, e o Pai e o Filho são um, e o Filho pede ao Pai para que nós também sejamos um, então, por causa da nossa origem espiritual, eu não posso laborar contra o meu irmão, brigando com o meu irmão, machucando o meu irmão, falando mal do meu irmão, dividindo-me do meu irmão. Eu sou um com ele, tem o mesmo sangue. O sangue do Cordeiro nos lavou do mesmo jeito. Terceiro, por que nós devemos ser um? Nós devemos ser um por causa da nossa missão no mundo. Olha comigo, por gentileza, o que ele vai dizer no versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui está, meus irmãos, o que Francis Schaeffer chamou de apologética final. O mundo vai olhar para nós, o mundo não vai achar que nós somos discípulos porque nós somos fiéis na doutrina, embora sejamos fiéis na doutrina, é uma coisa fundamental. Ser fiel na doutrina é fundamental. O mundo só vai olhar para nós, não, eles são discípulos de Cristo mesmo. Olha como é que eles se amam, olha como eles caminham juntos, olha como eles cuidam dos outros. Quando o mundo olhar para a igreja e ver que a igreja se ama, que os crentes se amam, que eles são um, o mundo vai dizer: é verdade, o que eles pregam é verdade, eles pregam a coisa que eles vivem, isso funciona na vida deles, e nós precisamos experimentar o que eles já experimentaram. Não tem melhor plataforma evangelística da igreja do que viver o evangelho, e viver o que Jesus rogou ao Pai para que nós vivêssemos, para que nós fôssemos um. Agora preste atenção, eu preciso ilustrar isso para você entender. Eu acho que a melhor ilustração
que eu já encontrei para essa unidade, eu encontrei em Juan Carlos Ortiz, pastor argentino, no seu livro Como Fazer Discípulos, Ser e Fazer Discípulos. E eu me dirijo talvez aqui a alguns agricultores, porque vocês vivem, para mim, e eu conheço boa parte do Brasil, a maior parte do Brasil, eu não conheço nenhuma região agrícola mais bonita do que a região de vocês. Então ele ilustrou da seguinte maneira: pense, você está arrancando um pé de batatas inglesas, esses tubérculos, apreciados no mundo inteiro. Você arranca um pé de batatas, você tem várias batatas no mesmo pé. Mas tem umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas. Elas estão perto, mas elas não são uma unidade. Aí o agricultor bota 30 quilos de batatas num saco, e elas estão comprimidas, umas apertadas nas outras, umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas, mas elas não são unidade. E aí o agricultor envia um caminhão de batatas à Ceasa, e aí tem um montão de sacos de batatas, elas estão muito juntas, mas não são unidade. Aí o homem da mercearia ou do pequeno supermercado vai lá na Ceasa e compra lá uma porção delas e bota numa banca, elas estão juntas, mas não são unidade. Aí a dona Maria vai ao supermercado, escolhe as melhores, um saco, do saco ela pega 2 quilos de batatas, e elas são levadas para casa numa sacola e botadas numa gaveta dentro da geladeira, mas elas não são unidade, umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas. Aí se pega essas batatas, e casca essas batatas, e corta essas batatas, e bota na água, e elas são cozinhadas, e a dona Maria vai lá e faz um purê de batatas. Agora não tem uma maior, não tem uma menor, não tem uma mais lisa, não tem uma mais áspera. Agora nenhuma pode olhar para ela, eu sou mais bonita que você, eu sou melhor que você, eu sou mais importante que você. Agora elas são um purê. Agora elas são uma unidade. É isso que nós devemos ser. E eu termino dizendo o seguinte: sabe por que nós devemos ser um? Porque esse vai ser o nosso destino eterno, verso 24, pois a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então, pare de brigar com o seu irmão, sabe por quê? Se você achar que você é mais importante do que ele, que você é melhor que ele, que você sabe mais do que ele, que você tem mais dons do que ele, que você é mais maduro na fé do que ele, e que o irmãozinho é muito fraquinho, é muito isso, muito aquilo, quando você chegar no céu, sabe quem você vai ver lá? Esse irmãozinho seu. Se ele está em Cristo, você vai para lá. E é melhor você começar a aprender a conviver com ele aqui, porque você vai ter que viver com ele por toda a eternidade. Eu espero em Deus que a oração do Deus Filho ao Deus Pai encoraje a cada um aqui nesta noite a entendermos que a nossa salvação foi realizada por Ele na cruz, que essa salvação é garantida pelo próprio Deus, você não precisa ter medo, e que se você é uma pessoa salva, você evidencia isso através de uma vida de santidade, e nós que fomos alcançados pela graça, somos um, e assim devemos viver aqui, porque assim viveremos para sempre, e sempre, e sempre. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.